Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa aula, tá? Hoje teremos aí 4 novidades para vocês, né? E a principal é sobre o controle, né? Analógico de uma saída aí do Arduino, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira novidade de hoje é esse carinha aqui, ó, chamado de LRGB, tá? Por que RGB? É de red, green e blue, né? Vermelho, verde e azul. Ou seja, esse carinha tem 3 LEDs dentro dele, tá bom? E o quarto pino é o comum, tá? No caso esse daqui, ó. Ele está mostrando como catodo, ou seja, negativo, tá? Então temos aqui o terminal vermelho, né? O terminal comum, que é o negativo, o terminal azul e o terminal verde, né? Então esse LED aqui é um carinha que tem 3 LEDs dentro dele, né? E por que ele é tão interessante assim? Você pode ligar um LED de cada vez, mas também pode mesclar, né? Pode ligar, por exemplo, o LED vermelho e o LED azul e terá uma cor diferente, tá? Não só isso, pessoal, como você também pode utilizar a tensão, né, variando a tensão, para controlar outras cores. Porque imagina só, o LED vermelho, por exemplo, se você aumenta ou diminui a tensão, ele diminui a luminosidade, certo? O brilho. Então, diminuindo ou aumentando a cor do LED, você consegue outras cores, né? Outras variações de cores. Então a gente vai utilizar esse LED logo a seguir, né? Mas só para mostrar para vocês a variação de cores que ele pode utilizar, tá? Então temos aqui, né, o RGB com a sua totalidade aí de cores, né? Então é realmente bastante cores que a gente consegue com esse componente, beleza? Então vamos para o nosso primeiro circuito. Fiz aqui a montagem já com o LED RGB, 3 resistores, né? Um para cada terminal aí, ó, um para o vermelho, um para o azul e um para o verde. E desses resistores eu fiz a ligação aí em alguns pinos do Arduino, tá? Pinos digitais, né? E o negativo aqui, ó, no GND do Arduino. Em relação à programação, é tudo que vocês já viram nas aulas anteriores, né? Aqui na configuração a gente colocou os 3 pinos que estamos utilizando, o 10, o 8 e o 7, como saída, né? Aqui no void loop, eu peguei esse bloco aqui ó, e copiei várias vezes, né? Então, o que que acontece nesse bloco, tá? O primeiro aqui, ó, ele está desligando o pino 10, né, a saída 10. No segundo aqui, ó, no segundo digital write, ele está desligando o pino 8, depois desligando o pino 7, tá? Esperando 2 segundos e aí passa para o próximo bloco. E aí, em cada bloco, eu coloquei somente um LED ligado, né? Então aqui eu coloquei o vermelho, depois eu coloquei o verde, depois eu coloquei o LED azul, né? No último bloco eu deixei todos os LEDs ligados, só para você ver, mesclando, né, as 3 cores aí, tá? E 2 segundos de diferença de um bloco para outro. Então vamos ver funcionando? Vamos lá. O primeiro bloco, como eu disse, ele fica 2 segundos desligado, né? Depois 2 segundos vermelho, 2 segundos verde, 2 segundos azul e as 3 cores juntos, né? Que formam o branco ali. E aí ele volta para o início, onde fica 2 segundos desligado, tá? Então, pessoal, aqui a gente está utilizando somente os pinos digitais, né? Saídas digitais, ou seja, ou 0 ou 5 volts, beleza? Mas mesmo assim conseguimos aí mesclar as 3 cores, por exemplo, né? Eu poderia mesclar somente 2 cores, enfim. Mas somente como exemplo está aí o funcionamento do nosso LED. Tranquilo, pessoal? Agora eu vou entrar
numa questão que eu ainda não tinha abordado com vocês, né? São as saídas analógicas, né? No Arduino eu já havia mencionado antes que não existem, né, saídas analógicas. Então esses pinos aqui de baixo são entradas analógicas, ou seja, somente recebem informação, né? Aqui em cima temos apenas pinos digitais, né? Ou seja, entradas ou saídas digitais. Do pino 0 até o pino 13 são todos digitais, né? Mas se eu preciso controlar alguma coisa que varie a tensão, por exemplo, né? Como é que eu faço, já que o Arduino não tem saída analógica, né? Então, aqui, pessoal, no nosso Arduino, existem os pinos PWM, tá? Então, são todos os pinos que tem esse sinalzinho aqui na frente, né? Pino 3, pino 5, 6, 9, 10 e 11 no meu Arduino Uno. Dependendo da placa, muda aí os pinos ou as quantidades, né? De pinos PWM. E essa técnica PWM, ela justamente faz com que a gente tenha uma saída de tensão que varie, né? Mas ainda assim, pessoal, não é saída analógica, tá? É uma saída digital e a gente consegue fazer a variação de tensão, tá? Na aula presencial eu explico certinho, tá? Como é que funciona isso, essa técnica PWM, mas aqui vamos ver um pouco sobre isso, né? Então o que vocês precisam entender, pessoal, é que ele faz o chaveamento dessa saída digital, né? Então temos aqui o pino 3, a gente configura como saída digital e ele vai ligar e desligar, certo? 0 volts ou 5 volts. E aí esse chaveamento vai produzir uma tensão ali intermediária, digamos assim, uma tensão média, né? E aí a gente consegue variar a tensão, né, em função dessa técnica. Vamos ver mais ou menos funcionando, né? O que eu fiz aqui, ó? Primeiro configurei o pino 3 como saída, certo? Esse pino aqui como saída, né? Fiz a configuração aqui para utilizar no meu monitor serial. Depois eu fiz o analog write, né? Esses comandos vocês estão vendo pela primeira vez aqui, ó. Analog write, ou seja, a escrita, né, em um pino analógico. Então, para utilizar o PWM, a gente utiliza esse comando, tá? Analog write. Coloca o pino que a gente está utilizando, né? No caso aqui é o pino 3 e o valor que a gente quer, né? Por que eu coloquei o valor 255? Pessoal, esse pino aqui, ó, ele trabalha com 8 bits, né? Como assim 8 bits? Então, através da calculadora, vamos ver aqui rapidinho, ó. Como é binário, né? Ou seja, ligado e desligado, 0 e 1, a base do sistema numérico é 2, né? Então, 2 elevado aí a 8 é igual a 256. Então, essa é a quantidade de valores que eu consigo trabalhar com 8 bits. Beleza? 256. Ou seja, de 0 até 255 tem 256 números, né? O zero também conta, por isso o limite ali, né, ele vai de 0 até 255. Né? Da mesma forma, eu já havia falado na aula passada, o pino aqui de leitura analógica, certo? Pino de leitura analógica, ele trabalha com 10 bits, tá? Ou seja, 2 elevado a 10 é igual a 1024, certo? 1024 valores com que ele consegue trabalhar. E aí, com esse valor aqui, com essa quantidade de valores, a gente pode determinar também a resolução aí, né, da tensão. Ou seja, 5, por exemplo, dividido por 1024, nós temos aí, ó, quase 5 milivolts, né? Quase 5 milivolts de variação, né, que ele pode detectar. Então, acima desse valor, ele consegue detectar aqui na entrada analógica.
tudo bem? Então, de 5 em 5 milivolts, ele percebe essa variação, né? Menor do que isso, ele não consegue perceber. Mas maior do que 5 milivolts, ele consegue perceber. Tá? O que está de ótimo tamanho, né, pessoal? E a saída, né, de quanto em quanto ele consegue controlar essa tensão, a gente pode fazer da seguinte forma. 5 volts, né, dividido por 256, temos aí quase 20 milivolts, né? Então, de 20 em 20 milivolts é o que ele consegue controlar, né, nessa saída através da técnica PWM. Beleza? Agora que vocês já entenderam o porquê, né, do valor 255, ou seja, eu estou colocando aqui, ó, 5 volts, né? Estou pedindo para ele mandar 5 volts. Tá? O que eu estou fazendo mais aqui, pessoal? Eu estou fazendo a leitura do pino A3, ou seja, o pino analógico. Né? Ou seja, eu fiz aqui, ó, eu coloquei a saída do pino 3 na entrada do pino 3 analógico. E aí eu quero fazer essa leitura através do monitor serial. Então vamos lá testar. Percebam, pessoal, como eu falei, o máximo dele, ou seja, 5 volts, né, porque aqui está saindo 5 volts, afinal eu coloquei 255, certo? 255 é igual a 5 volts aqui na minha saída por PWM. Então, 5 volts, a leitura dá o valor de 1023, certo? Então está batendo aí os valores conforme eu disse para vocês. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, zero, vai aparecer zero, obviamente. Se eu colocar metade disso, também vai aparecer a metade de 1023, né? Porque será 2,5 volts, né? Tanto aqui a saída quanto a medição, beleza? Agora vamos ver um gráfico aqui, pessoal, só para a gente entender um pouco melhor como é que funciona, né? Deixa eu colocar um valor aqui, por exemplo, de 250, né, no PWM. Olha lá, né? A onda quadrada. Então perceba, pessoal, tanto nos números quanto aqui no gráfico, né? De vez em quando tem o valor 1023 ou o valor zero, né? Aparece aqui de vez em quando o valor zero. Ou seja, ele continua sendo um pino digital, né? Ele continua fazendo somente 0 ou 5 volts, né? Que o 1023 aqui é 5 volts. Então ele sempre vai trabalhar com 0 ou 5 volts. Mas percebam que ele faz um chaveamento, né? Então ele deixa aberto bastante tempo aqui para ter uma tensão próxima do 5 volts. Agora, se eu diminuir bastante aqui, ó, esse valor, colocar para 50, por exemplo, né? O tempo que esses pulsos vão estar baixos será um tempo maior. Né? Vamos lá. Olha lá. Tem bastante zeros agora. Né? O gráfico mudou aqui, mas enfim. Olha lá. Agora melhorou. Então percebe que agora ele só tem alguns pulsos, né? Antes ele ficava bastante tempo ali em 5 volts. Agora ele fica bastante tempo com 0 volts. Então ele diminui o tempo ali de 0 volts ou de 5 volts para conseguir a tensão que ele quer no pino. Beleza, pessoal? Então ele faz esse chaveamento. Tá? Mas sempre é ou 0 volts ou 5 volts. Beleza? Esse chaveamento aí. Tá? Então o que a gente tem é a tensão média, né, desse chaveamento. Tranquilo? Vamos para o próximo ali experimento. Aqui eu já coloquei alguns voltímetros, né? Medindo cada pino que eu estou utilizando, justamente para vocês verem, né? Como é que fica essa técnica PWM aqui na tensão, né? Na tensão aí de cada um dos pinos. Eu fiz a ligação aqui igual a outro experimento, né? Do LED RGB, mas a novidade para vocês aqui, ó, dentro
do analog write, né? Ou seja, eu estou escrevendo nos pinos, né? Estou controlando os pinos, mas dentro aqui, ó, eu coloquei um comando novo, né? O que significa esse comando? Né? Comando randômico, ou seja, aleatório. Beleza, pessoal? Aleatório. E aí dentro desse comando randômico eu coloco os limites, na verdade, né? Entre 0 e 256. Por que eu não coloquei 255? Porque esse comando randômico, pessoal, esse valor máximo aqui ele não chega a utilizar, tá? Então nesse valor randômico ele vai de 0 até 255, tá? Aqui é o limite onde ele não vai utilizar, tá bom? Então, por exemplo, se você quer um valor randômico entre utilize 0 até 19, por exemplo, você coloca 20 aqui, né? Se você quer contar, por exemplo, de 0 até 20, você coloca 21, tá? Então você coloca sempre um a mais do que os valores que você vai utilizar, beleza? E aí ele escolhe de forma aleatória, né? Qualquer valor dentro dessa faixa. Ou seja, esse comando que eu estou utilizando, ele pode utilizar qualquer valor entre 0 e 255, tá? E aí esse valor é o que o analog write, né, vai enviar para o pino aqui, tá? Ou seja, eu coloquei esses três pinos, 9, 10 e 11, de forma aleatória, a tensão de 0 até 5 volts, tá? Então, de forma aleatória, os três pinos, né, vão funcionar de forma aleatória de 0 a 5 volts, né? Então vamos simular. Bom, percebam aí, ele demora um tempinho para estabilizar, né? Mas de 3 em 3 segundos, eu coloquei um delay de 3 segundos aqui. Então de 3 em 3 segundos ele muda a cor e, portanto, muda a tensão, né? Então percebam que tem aqui, ó, 3 volts, né, 2 volts, às vezes aparece milivolts, não é verdade? Então, isso é através da técnica PWM, tá, pessoal? Fazendo chaveamento de 0 volts e 5 volts, ele consegue qualquer tensão aí que ele quiser dentro, é claro, daquele limite de controle, né? Se não me engano, são 20 milivolts, né? Ele consegue variar aí o quanto ele quiser dentro desse limite, beleza? E aí forma um efeito muito legal aí no LED RGB, né? Conseguindo aí várias cores diferentes, né? Olha que bacana. Então, realmente muito interessante. Você consegue aplicar isso também, é claro, a outras coisas, né, pessoal? Então, é dessa forma que se utiliza a saída analógica. Tranquilo? Pessoal, só para finalizar, né, essa técnica PWM, que é muito famosa por sinal, ela é super conhecida e super utilizada, inclusive, não só em circuitos eletrônicos de baixa potência, mas também em alta potência, né? Os motores grandes aí, muitos deles utilizam sim a técnica PWM para o controle de velocidade, por exemplo. Então é uma técnica aí muito útil, muito importante. Tranquilo? Pessoal, a nossa aula por hoje é só, né? Um abraço a todos aí e até a próxima.